Olá, irmãos e irmãs, boa noite, na paz de Cristo, Rei da Glória. Boa noite mesmo, né? São 18h44 do dia 23 de janeiro, sexta-feira, nosso dia de estudo, né? Espero que vocês tenham passado uma semana debaixo da bênção, da graça de Deus. Todas as coisas tenham corrido bem na vida de vocês. Espero que as notícias tenham sido boas, não é? E que a esperança tenha sido renovada. Nós já estamos no final praticamente, quer dizer, uma semana do final do mês de janeiro, primeiro mês do ano. Passou rápido para você? Passou muito rápido para mim, muito rápido. Eu confesso que eu estou até meio espantada, mas é bíblico, né, gente? É bíblico, foi já essa promessa na Bíblia, Deus prometeu de que abreviaria os dias, porque senão nem os escolhidos seriam salvos. Então, é desse jeito mesmo, né? Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, da nossa vida física, pessoal, material, financeira, espiritual. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que a cada dia vai afundando mais. Que o Senhor tenha misericórdia do povo dele, querido, da nação de Israel. E que o Senhor conduza este ano, que é um ano muito importante para a nação brasileira. É um ano de eleição. É um ano em que nós podemos e deveríamos mudar a situação deste país através do voto. Então que Deus esteja orientando cada pessoa, para que aprenda, para que saiba como votar, como escolher. Amém, irmãos? Ore muito, ore bastante mesmo, pedindo a Deus discernimento, tá? Pedindo a Deus orientação e direção. Eu tenho certeza que Deus tem alguém escolhido para esta nação. Mas se Ele escolher e a gente não votar no escolhido dele, aí a culpa não é dele. Amém? Vamos lá, irmãos. Nós começamos na semana passada, aliás, na retrasada, né? Começamos a ver o juízo de Deus sobre a sua criação, especialmente a criação humana, né? Eva primeiro, depois Adão, mas abrangendo toda a criação, porque a serpente a gente viu, né, que ela foi amaldiçoada, não é isso? Satanás, que incorporou nela, também teve o seu dia de azar, porque Deus falou, né, que ele morderia o calcanhar do descendente da mulher, mas esse mesmo descendente pisaria e esmagaria a sua cabeça. Então ele também teve, né, a sua condenação. E hoje nós vamos ver o castigo que foi impingido a Adão. Nós já vimos da serpente, já vimos da mulher, e hoje nós vamos ver o castigo que Deus impingiu a Adão. Isso está no capítulo 3 de Gênesis, nos versículos 3 de Gênesis, nos versículos 17, 18 e 19. 17, 18 e 19 do livro de Gênesis. Então vamos lá, vamos ler? E a Adão disse, então Deus impingindo o castigo, já tinha falado para a serpente, para a mulher e agora para Adão. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, virei a folha e a continuação.
e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então esse foi o castigo que Deus deu para o homem. Esses 3 versículozinhos aí. Vamos então analisar esses versículos. Vamos lá. No julgamento que Deus impôs aqui a Adão, o que chama a atenção particular é o caráter do pecado de Adão. E o caráter do pecado de Adão, ele se mostra aqui como uma transgressão contra o mandamento de Deus. O caráter do pecado de Adão se mostra aqui nesses versículos para nós contra o mandamento de Deus. Se foi um incidente de pecado ou do pecado que foi tratado no caso da mulher, foi o princípio de pecado que foi posto aqui em consideração ao pecado de Adão, ao caso de Adão, na qualidade que ele tinha de cabeça da raça humana. Eu lembro que eu já falei isso para vocês, mas hoje a gente vai então bater mais nessa questão aqui. O julgamento de Deus para Adão, ele é completamente diferente do julgamento de Deus para Eva. E é até completamente diferente do julgamento de Deus para a serpente. Até. Porque a serpente não recebeu nenhuma ordem de Deus. Eva não recebeu nenhuma ordem de Deus. Adão recebeu uma ordem explícita de Deus. Então o julgamento de Deus para Adão o fez lembrar de que a ele é que foi dito que não poderia comer da árvore que Deus o havia proibido. A sentença, olha a sentença de Deus que está aqui no versículo 17. Ela é tão pequena, não estou enxergando direito. Ele diz assim, olha o que Deus diz para Adão. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, palavras que Deus não disse para Adão nem para a serpente, maldita é a terra por sua causa. Então vamos lá. A sentença de Deus foi essa daí. Porquanto, é uma outra tradução, né? Comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Você lembra onde é que está isso? Vamos lá, capítulo 2, versículos 15 a 17. Eu tenho que puxar a Bíblia aqui porque essa luz aqui não me favorece. Versículo 15 a 17. Gênesis capítulo 2 diz assim, o Senhor Deus tomou o homem, olha, no capítulo 2, esse início do capítulo 2, até o versículo 17, é a formação do homem. E olha a ordem que Deus deu ao homem. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Tem uma coisa aqui que eu não... Olha só, agora que eu estou lendo pela enésima vez, eu estou vendo isso aqui e quero partilhar com vocês. Deus não disse assim, você não pode comer. Deus não disse isso. Deus falou assim, você não deve comer. Então, vamos lá. Será que eu poderia dizer que Deus não deu uma ordem? Porque uma ordem seria, você não pode comer dessa árvore. Mas Deus falou assim, você não deve comer.
É como mais se fosse um conselho de Deus para Adão. Adão, você não deve comer dessa árvore, porque essa árvore vai trazer sérios prejuízos a você e a toda a humanidade. Foi mais um conselho que Deus deu a Adão. Veja, Deus deu a Adão, porque a mulher, ela só vai aparecer... aqui, outro versículo. Ela só vai aparecer no versículo 18, que vem a formação da mulher. No 17 é que Deus fala para ele: você, da árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Muito interessante isso, né? Então, quando Deus vem dar a sentença, né, vem finalizar o julgamento dessa situação de pecado, de desobediência no Éden, quando ele chega para Adão, ele falou assim: Adão, olha só, Deus começa a lembrar Adão o que ele fez. Olha só, Adão, o que eu disse para você? Que você, né, não devia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele fala assim: porquanto comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Aí já está no capítulo 3, versículo 17. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado, aqui ele fala que foi uma ordem, que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Eu, sinceramente, eu não vejo como uma ordem. Deus não disse que você não podia, ele falou que você não deveria comer. Por quê? Porque é mais fácil você respeitar, cumprir uma ordem do que uma advertência ou um conselho. E Deus queria deixar que o homem tivesse esse livre-arbítrio de escolher obedecer ou não obedecer. Tudo conjectura que está me chegando agora, gente. Estudar a palavra de Deus, né, dá isso, né? É uma beleza. Então vamos lá. O que nós podemos observar aqui? Que Deus não falou da mesma maneira com Eva, nem com a serpente, cobrando Eva do descumprimento da ordem que ele havia dado diretamente a Adão. Tá vendo? A ordem que havia dado a ela, não, eu botei aqui a ela, não, observemos que Deus não falou da mesma maneira com Eva, cobrando do descumprimento da ordem que havia dado a ela, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus não fez isso? Simplesmente porque essa ordem não foi dada a Eva, ela foi dada a Adão. Quando ele vai promover, vai prolatar, é um termo que a gente usa, né, na advocacia, vai prolatar a sentença para Adão, ele vira e faz Adão se lembrar que ele havia dado essa ordem. Vamos deixar no texto bíblico, da ordem, né? Então, Adão recebe o castigo porque estava sobre a cabeça dele, tá? Era sobre a cabeça dele que estava essa ordenança, que estava essa orientação sobre não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, olha só que coisa interessante. Presta atenção. Porque a mulher, eu nem quero adiantar aqui, que senão eu vou me perder com a anotação que eu fiz aqui, ó, toda a mão aqui, ó, tá vendo? A anotação que eu fiz aqui. Mas olha só, Deus para a mulher, ele deu, vamos dizer assim, castigo, né, e esperança. Não é isso? A gente viu semana passada. Deus deu para ela castigo, sim, mas deu para ela esperança, porque ele falou assim, com dores terás filhos. Então, Eva falou assim, opa, pelo menos agora eu não morro, porque eu vou ter filhos,
né? E para ter filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, para ser filhos, ela precisaria de um intervalo, pelo menos de 1 ano e meio, né? Para ter o segundo. Teria o primeiro para ter o segundo, depois para ter o terceiro. Então ela pensou, opa, então eu não vou morrer, não é? Mas para Adão, a questão interessante aqui é que Deus, que havia amaldiçoado a serpente, quando ele, né, fez o julgamento da serpente, mas não amaldiçoou Eva, aqui também ele não amaldiçoa Adão. O que Deus faz? Ele amaldiçoa a terra. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Aí você, né, que tem um coraçãozinho muito bonzinho, vai falar assim, o que a terra tem a ver com isso, né? Mas a questão interessante aqui é que Deus é interessante, é Deus amaldiçoando a terra por causa do pecado de Adão. Ele não amaldiçoou Adão, ele amaldiçoou a terra de onde o homem foi tirado. É que graças à misericórdia, né, Deus fez cair a maldição sobre os domínios do homem, não sobre o homem propriamente dito. Mas perceba que Deus também não diz nada de construtivo a Adão, como ele disse para Eva, Eva, você fez isso, tudo bem, tal, o seu desejo será para o seu marido, você tem que se sujeitar a ele, eu aumentarei muito o seu sofrimento, né, na gravidez, e com dores você terá luz a filhos. E aí Deus deu uma esperança, deu alguma coisa de construtivo para Eva. Para Adão ele não deu nada de construtivo. Por quê? Porque, ao contrário, em Adão toda a raça humana viria a morrer. Por culpa de Adão, toda a raça humana viria a morrer. Não foi construtivo, foi destrutivo. Mas a maldição não foi sobre Adão, foi sobre a terra. Então vamos analisar aqui um pouquinho por que essa maldição caiu sobre a terra. Aí vamos lá, o que ele fala para Adão? Voltando aqui, peraí. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Aí sim, agora vem não a maldição, mas o castigo. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas. Tem uma tradução que fala em cardos e abrolhos, né? Em ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, porque da terra você foi tirado. Então vamos lá, fadigas, suor, o suor, né? Voltar ao pó. Contrasta com o quê? Contrasta com aquela fantasia anunciada pela serpente, né, incorporada por Satanás, de que o homem e a mulher, porque falou para Eva, vocês vão ser igual a Deus. Igual a Deus, vai ter fadigas, vai ter suor, né? Vai voltar ao pó, ou no caso da mulher, vai ter dor, né? Você vai gestar e vai ser o parto. Como que... Entenderam aí o contraste nas condenações aqui com a promessa que a serpente fez para Eva através de Satanás? Vocês vão ser iguais a Deus. Iguais nada, nem um pingo igual. Então, cardos e abrolhos, que eles falam aqui, ou espinho, né, como está na minha tradução, e ervas, são o quê? São os sinais da natureza não domada, sinais de uma natureza invasora, porque quando a natureza foi criada, ela não foi criada desse jeito. Esses sinais, eles são nítidos nas cenas de derrota que o homem sofreu e do juízo de Deus.
quando a gente lê lá no Antigo Testamento, por exemplo, sobre o campo do preguiçoso. Olha, eu peguei aqui. Provérbio 24, versículos 30 e 31 diz assim: Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga e o seu muro de pedras estava derrubado. Essa é a situação da terra, terra mesmo, terra. Por causa do pecado do homem. Nós temos um outro texto aqui que está em Isaías 34:13, diz assim: E nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de chacais e sítio para avestruzes. Esse Isaías 34:13 descreve a desolação e ruína de Edom, ou lugares de luxo, né, onde palácios e fortalezas se tornarão morada de animais selvagens, como chacais, avestruzes, dragões, corujas, com espinhos e urtigas crescendo, onde antes era grandiosidade, simbolizando, então, o juízo divino e a transformação de lugares habitados por homens em desertos selvagens e assombrados por criaturas do mal ou da noite. Toda vez que um país, aí vocês vão lembrar da gente aqui, toda vez que um país sai de debaixo da graça de Deus, tá? A terra passa a produzir o que é interessante e necessário para a mantença, para a alimentação do povo. Quantos viram aquele filme do avivamento nas Ilhas Fuji? Depois que o povo se arrependeu, chorou, implorou a misericórdia de Deus, pediu perdão pelos pecados, o que aconteceu com a terra? Ela produziu coisas maravilhosas. Quem ainda não viu, olha ele, coloca aí no Google, avivamento nas Ilhas Fuji. Vocês vão ver as coisas maravilhosas que aconteceram ali, entenderam? Depois que o povo se arrependeu. Então aqui a gente vê que a maldição da terra foi sim em razão do pecado de Adão. E agora, esses sinais, né, de uma terra improdutiva, com cardos e abrolhos, que para tirar o sustento teria que ser com fadigas, suor e a certeza de que o pó vai receber de novo, né, esse homem, essa mulher. Isso aí é prova, tá, do juízo de Deus que o homem sofreu. Aí, né, você vai perguntar assim: mas isso aí não está muito claro para mim, não. Porque uma terra vai ficar desse jeito, né? Ela vai ser uma terra dura para plantar, para colher, mas isso não tem nada a ver com o pecado do homem. Eu vou mostrar para você que tem sim. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 1:28. Deixa eu ver se eu anotei. Desculpa. Gênesis 1:28 diz assim: E Deus os abençoou, aí abençoou Adão e Eva. Desculpa, gente, de repente. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Essa bênção aqui que Deus está falando para eles, olha, vocês sujeitem a terra, era uma bênção de Deus, dizendo assim: a terra está na mão de vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela. Com os animais, com os peixes do mar, as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra, sobre todo animal. Lembram que quando a gente estudou que no
quinto dia, Deus falou para a terra, né, faça surgir, eu ia falar brotar, mas eu não sei se o termo é brotar, deixa eu ir aqui no quinto dia. Diz assim, não, aqui não, mais para cá, eita, onde é que tá? Haja luz. Espera aí só um pouquinho, gente, um pouquinho de paciência aqui, porque eu quero ser fiel ao texto, tá? Quando Deus criou... Voltar de manhã o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos, eu estou lendo em Gênesis capítulo 1, versículo 24, que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. Depois lá na frente, a gente vê Deus falando assim, sujeitem a terra, sujeitem tudo que está nela, tá vendo? Deus abençoou, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Estou lendo Gênesis 1, 28. Aqui está registrado a bênção e o mandamento de Deus à humanidade, tanto homem como mulher, para frutificar, multiplicar, encher a terra, subjugar a terra, dominar sobre os animais. Então, com isso, Deus estava estabelecendo o propósito inicial de cuidar e governar a criação. Esse papel foi dado para o homem, registrar a bênção e o mandamento de Deus à humanidade, né, para frutificar, encher a terra e tudo mais, como uma condição dele cuidar e governar toda a criação. Aí eu pergunto para vocês, hoje nós temos domínio sobre os animais selvagens? Até alguns domésticos a gente não tem. Tem cachorro que morde o dono. Perceberam? Isso tudo consequência do pecado. Deus tinha falado para ele, sujeitar e tá. Agora, com o pecado, o que Deus faz aqui? Ele amaldiçoa a terra. Perceberam? Agora você não vai mais sujeitar. Agora você vai tirar com o suor do teu rosto o seu sustento da terra. A terra vai te dar trabalho, porque ela vai produzir ervas daninhas, cardos, espinhos, abrolhos. Tá vendo? Olha o castigo que Deus deu à terra para atingir o homem. Por quê? Porque foi dito para o homem que ele iria sujeitar a terra, os peixes do mar, as aves, todos os animais. E Deus agora fala assim, acabou. Você pecou, você escolheu pecar, né? Então, por causa do pecado, o homem jamais viria a sujeitar a terra, como foi ordenado para ele que ele fizesse, em Gênesis capítulo 1, versículo 18. Aí, vamos lá. Versículo 18 mesmo? Versículo 28, né? 18 não. Gênesis 1, 28, corrija aí. Aí vamos lá. Você vai falar assim, tá, como é que seria a relação do homem com a terra e com a natureza caso ele não tivesse pecado? Está pensando isso aí, não tá? Já estou terminando. Se o homem não tivesse pecado, como que seria então a relação dele com a natureza, com os animais, com os peixes, com as aves? Bom, a Bíblia deixa isso claro para a gente lá no Novo Testamento, mas no Antigo também, depois eu vou citar do Antigo, apesar de eu não ter anotado aqui. Os milagres da natureza feitos por Jesus, eles dão alguma ideia desse controle que o homem, sob Deus, debaixo, né, de Deus, da ordem de Deus, da vontade de Deus, tendo sido obediente, mas não foi,
ele poderia ter exercido. Eu vou dar alguns textos para vocês, eu só vou falar o que está nesses textos e vocês depois leiam lá. Mateus 8, de 23 a 27, nós temos um episódio onde Jesus acalma a tempestade. Como é que foi isso? Jesus estava no barquinho com seus discípulos e Jesus foi lá para o fundo do barco e foi dormir. Tá lá bem roncando, igual o Celéa ronca. De repente vem uma tempestade, joga o barco para lá, para cá e tal, muita chuva, muito vento, e Jesus dormindo. Até que os discípulos lá já acordam, mestre, olha aí, o senhor não vê que nós vamos todos morrer? Aí que Jesus faz? Levanta e fala assim, ô mar, aquieta-te, acalme-se, mar. E o mar, na hora, viu o domínio? Entenderam o domínio? Esse domínio foi dado a Adão e Eva e chegaria até nós. Esse Adão, só Jesus na causa, né? Perceberam? Foi tão espantoso isso que Jesus fez, que os próprios discípulos assim, quem é este homem que até o mar lhe obedece? Tá vendo? Outro texto, Mateus 14, 22 a 33, nós temos aquele episódio que Jesus fala para os discípulos assim, pega o barco e vai andando aí, eu vou me encontrar depois com vocês. E eles acharam que Jesus ia pegar um outro barco e iria ao encontro deles. Não, Jesus vem sobre as águas, andando. Brincadeira, né? Nós teríamos isso também, gente. Nós íamos poder fazer isto. Porque foi dada ao homem essa bênção de sujeitar a terra. Os peixes, as aves, os animais, aí o mar, o sol, a lua, a estrela, e vai por aí fora, né? Mateus 17, 24 a 27, tem aquele episódio que cobra o imposto de Jesus, e Jesus pergunta, Pedro, de quem se cobra imposto? Dos filhos ou dos estranhos? Senhor, dos estranhos. Ele fala, então os filhos não precisavam pagar imposto, né? Mas para evitar confusão, faz o seguinte, pega o seu anzol, vai lá no rio e pesca um peixe que vai estar com uma moeda na boca. Quem pode fazer aparecer no anzol do Pedro exatamente o peixe que está com uma moeda na boca? Isso é sujeitar os peixes do mar. Tá vendo? É isso aí que Jesus está falando. Mateus 17, 24. Mateus 17, 24. Esse é o que Jesus paga o imposto. Marcos 11, 12 a 14, tem aquele episódio da figueira que não tem fruto. Jesus olha, ela está cheia de folha e fala assim, opa, vamos comer fruto, vamos comer figo hoje de graça. E ele chega, não tinha um figo. O que Jesus fala? Nunca mais você vai produzir fruto nenhum. E quando eles voltam da viagem lá que eles fizeram, a figueira estava seca. Nós teríamos esse domínio. Nós teríamos esse domínio sobre as plantas, sobre as árvores. Já pensou? E virar para uma árvore e falar assim, amanhã eu quero banana. Pum, ia ter banana lá. Tipo assim, né? Aí, por fim, se você ler lá em Hebreus, capítulo 2, versículos 8 e 9, afirma que Jesus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e que nada deixou fora do seu domínio. Então, da mesma forma que Jesus sujeitou, porque ele veio ao mundo, mas sobre ele não caiu o pecado de Adão, não é isso? Ele sujeitou, dessa mesma forma o homem, a mulher, a criação, iria sujeitar as outras coisas que foram criadas por Deus. Porque Deus concedeu essa bênção para Adão. Frutificai, dominai a terra, né? Sujeitai a terra. Mas o homem pecou, agora ele vem e amaldiçoa essa terra exatamente para que o homem não consiga mais sujeitar nem a terra, nem os peixes, nem os animais. Se nós formos no Antigo Testamento, nós vamos ver, né, o domínio de Deus sobre tudo, quando ele lançou as 10 pragas no Egito. Né? O rã, vai lá. Né? O piolho, vai lá. Não é isso? Então, essa condenação foi terrível.
foi terrível na vida de Adão. Eva teria dores de parto, tá? Mas Adão ia sofrer todos os dias para trabalhar no campo e tirar do campo o seu alimento. Ela teria dor quando ela estivesse no parto, ou durante a gravidez, aquele mal-estar, aquela coisa. Mas ele era todos os dias. Ao esforçar-se para obter seu alimento, Adão se depararia com obstáculos e teria de labutar e de suar para conseguir a colheita daquilo que ele havia plantado a duras penas. Isso serviria também para lembrar Adão de que, por causa da sua desobediência, ele havia afetado toda a criação. Romanos 1, 21 e 22, eu já li isso para vocês na semana passada, está aqui na minha anotação da semana passada, diz assim: pois sabemos que toda a criação geme em conjunto como se sofresse dores de parto até agora. Versículo 21, ali o 22, de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Até a criação está esperando o dia da sua redenção, como nós estamos esperando. Por culpa de quem? De quem? De quem? De Adão. Porque Deus falou para ele: da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. E ele comeu, tá? Para concluir, além de lavrar o solo a duras penas, com suor do rosto, Adão, ele todo dia ele se lembra de que um dia ele morreria e voltaria para o solo de onde ele havia sido criado, de onde ele havia vindo. Tá vendo? O trabalho no solo, a dureza ali, castigou Adão em todas as áreas da vida dele. Na área física, na área emocional, né? Na área física, na área emocional, no seu trabalho, que deveria ser suave, maravilhoso, como era lá no Éden, não é isso? Né? Nos seus recursos, porque agora era com dores, que ele teria que suor, né? Que ele teria que tirar ali o sustento. Então, deu tudo errado, tudo errado. Vamos parar por aqui, quase 40 minutos aqui. Semana que vem nós vamos encerrar o estudo desse capítulo 3, vendo como que Deus providenciou a recuperação do homem pecador desde aqui do Éden. Desde aqui do Éden, o homem pecou, mas Deus começou já a restaurar este homem. A restaurar este homem pecador. Ele sofreu as consequências? Sofreu sim, mas Deus já começou o plano de restauração deste homem. Amém, irmãos? Até semana que vem, para a gente encerrar o capítulo 3 e a gente ver depois o que a gente vai fazer, se a gente vai dar uma paradinha ou se não. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.